Fala pessoal, tudo bem? Professor Garré aqui e no aula do Educais de hoje a gente vai estar trabalhando um pouquinho de equações do primeiro grau, né? A gente já tem vários vídeos aqui no canal de sistema de equação do primeiro grau, equação do segundo grau e propriamente de equações do primeiro grau também, mas a gente quer continuar trabalhando porque é um assunto extremamente importante, galera. Ele cai em todo vestibular que vocês fizerem, vocês vão estar trabalhando de alguma forma, em física vai estar trabalhando, em química vai estar trabalhando. Então a equação do primeiro grau, ela permeia tudo que a gente vai estar fazendo aqui. Então, eu vou relembrar rapidinho como é que é uma equação do primeiro grau, resolver um exemplozinho rápido e depois a gente vai partir para a questão, beleza? Então, vem comigo que a gente vai detonar agora. Beleza, pessoal? Agora, no Relembrando, eu vou basicamente só mostrar o formato geral de uma equação do primeiro grau, um preciosismo, digamos assim, e a gente vai focar na prática, que é o que a gente realmente quer de equação, certo? Equações de primeiro grau, o nome primeiro grau, ele se refere ao expoente da minha incógnita, ou seja, o expoente de que eu quero descobrir, que no caso é o meu x. Aí você olha para o x e diz, pô, qual é o maior grau de x nessa minha equação aqui? Pô, o maior grau de x é 1. Ah, beleza. Então, essa é uma equação do primeiro grau, beleza? Então, essa aqui é uma equação do primeiro grau, bem geralzona, no formato mais generalista dela, que ela está nesse formato ax mais b igual a 0, beleza? Né? E qual é o nosso objetivo na equação do primeiro grau? O que a gente tanto quer? Ora, se eu disse para vocês que eu tenho uma incógnita, eu tenho uma pergunta que eu quero responder, e essa equação me dá uma informação sobre essa minha pergunta, me dá uma resposta. Se eu tenho uma pergunta e eu tenho uma resposta, eu vou juntar essas duas coisas e eu consigo achar a resposta da minha pergunta. Eu basicamente conectei a pergunta que eu tinha com uma informação que me dá a resposta, beleza? Então, o nosso objetivo é sempre isolar o x. Mas, pessoal, muito claro para vocês tem que estar que não precisa ser o x formalmente. Eu posso ser a variável, pode ser meu y, pode ser um z, pode ser um c cedilha. A questão vai te dizer ou você vai definir. Eu defini que é o meu x aqui, então aqui vai ser o meu x também, beleza? Tranquilo. Isso aqui é um formato bem geral, uma coisa bastante usual, que a gente usa muito, né? Então, vamos usar na prática, rapidamente, usando uma questãozinha fácil, beleza? Eu botei essa equaçãozinha aqui, ó. 3x mais 2 igual a 10. Quanto vale x, né? Beleza. Qual é o nosso objetivo? Isolar o x, né? Então, a primeira coisa que eu tenho dois caras aqui, tenho 3x e x, que eu podia juntar em uma coisa só. Então, a primeira coisa que eu vou fazer na minha questão é, eu vou juntar 3x com x. Quanto é 3x mais x? É 4x. Então, a gente vai chegar, que eu vou chegar que aqui é 4x, beleza? Mais 2 é igual a 10. Aí você, beleza, tranquilo, professor, entendi, faz sentido, mas, tranquilo, como é que eu acho o x? Qual é o seu objetivo? Isolar o x. Então, eu tenho um cara aqui que não tem x, concorda? Eu mando para o outro lado, subtraindo. Então, a gente vai ter aqui 4x, vai ser 10 menos 2, que é 8. Mas ainda não cheguei, eu quero isolar o x. Aqui é só x que está aparecendo? Não, tem um 4, né? Então, eu vou fazer o quê? Passo o 4 dividindo para o outro lado. Aqui eu passei subtraindo, aqui eu mando 4 dividindo, e eu chego que x vale 2, beleza? Essa é a lógica que a gente sempre segue em equações de primeiro grau. A questão de hoje ataca um dos maiores problemas de equação do primeiro grau, que é o quê? A gente trabalhar em interpretação, beleza? Então, galerinha, agora que a gente já teve um relembrando, já comentei sobre o fato interpretativo que vai ter na questão de hoje, vamos partir para a leitura da questão. Vamos lá para a leitura da questão, pessoal. Em um aquário, há peixes amarelos e vermelhos. 90% são amarelos e 10% são vermelhos. Uma misteriosa doença matou muitos peixes amarelos, mas nenhum vermelho. Depois que a doença foi controlada, verificou-se que no aquário, 75% dos peixes vivos eram amarelos. Aproximadamente, que porcentagem dos peixes amarelos morreram, no caso? Então, pessoal, agora que a gente já leu a questão, já trabalhamos um pouquinho o nosso relembrando, a gente vai partir para a resolução dela. Então, vem comigo que a gente vai destruir ela. Então, galerinha, vamos lá, agora vamos partir para a hora do vamos ver, né? O que eu anotei aqui, né, no quadro? Eu botei aqui a quantidade de peixes, certo? Eu disse que tinha X peixes. Ignora essa informação por enquanto, tá? Confia que daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu coloquei isso. Em que 90% era amarelo, 10% era vermelho, e depois que a doença atacou, Y%, que eu não sei quanto é ainda, morreram. E ele disse que depois que teve Y% de mortes, de amarelos, 75% dos peixes que sobraram, eles eram o quê? Amarelos, beleza?
morreram. Eu vou botar, só ressaltar que isso aqui são os amarelos, para a gente não esquecer, tá? Beleza? Então, todo peixe que morreu, ele é amarelo, certo? E dado toda essa informação, já que eu sei que Y% de X morreram, sendo esses Y% amarelos, eu quero saber qual o percentual de amarelos que morreu. Ou seja, dados os 90% amarelos que tinha antes, quantos por cento morreram? Ou seja, o quanto Y é de 90. Basicamente é isso, certo? Então, basicamente, esse é o meu raciocínio, tá? Então, vamos fechar aqui o porquê desse 100, né? Ó, pensa comigo, ó. O que é percentual, né? O que é 90%? Nada mais é do que eu pegar aqui, vou botar bem no cantinho aqui, tá? 10% é 10 sobre 100, certo? 90% é 90 sobre 100 e por aí vai. Se eu digo que tem 100 peixes, certo? Se eu digo, tem 100 peixes aqui, beleza? Tem 100 peixes. Então, basicamente, eu vou estar 10% desses meus 100 peixes vai ser o quê? 10% de 100. E vai cortar esse 100 aqui embaixo. Então, a quantidade de peixes que vai estar tendo é quanto? É 10. 90% de 100 é 90. Y% de 100 é Y. Então, quando eu jogo x igual a 100, é só para eu não ficar trabalhando com fração. É somente por isso, tá bom? Eu quero facilitar a nossa vida e eu posso colocar, por quê? Porque eu estou trabalhando com percentuais, né? Então, se eu aumentar x para 100, 200, 300, no fim das contas, o percentual vai se manter no fim das contas, sabe? Mas eu coloco 100 por um motivo claro. Por quê? Eu quero que o valor que eu esteja trabalhando seja igual à minha porcentagem, né? Ou seja, se eu boto x igual a 100, eu basicamente o que sobra é o valor da porcentagem. É só por isso, tá bom? É gosto pessoal, não precisa fazer. Se você botar x igual a x mesmo, um x arbitrário, a resposta dá a mesma coisa. Beleza? Agora que eu já alinhei mais ou menos expectativas, o nosso objetivo agora ficou um pouco mais claro. Eu quero saber, no fim das contas, sendo 100 peixes, eu tenho que 90% é amarelo, 90% são 90 amarelos, certo? Que tinha antes. 10% de 100 vai ser 10. E os que morreram vão ser Y que morreram. Tudo bem? No fim das contas, o que eu quero saber? Qual o percentual de amarelos mortos? A pergunta que eu quero fazer é, quanto Y é de 90? Ou seja, isso aqui nada mais é do que eu perguntar quanto é Y sobre 90. Entenderam a ideia? Antes, a coisa que eu faria, se fosse o x arbitrário, seria a mesma coisa. Só que seria x vezes 90 sobre 100, ia ficar com fração. Eu cortei a fração botando x igual a 100. É só por isso, tá bom? Então, essa é a minha pergunta. Eu tenho que saber quanto é y sobre 90. Ora, mas para eu saber quanto é y sobre 90, obrigatoriamente eu tenho que saber quem é quem? Y. Então, o meu objetivo é saber quanto vale y, depois dividir por 90, que é a quantidade de peixes iniciais, e eu andar. Beleza? Então, o nosso drive mental já está meio que agora alinhado para a gente conseguir rodar. Tudo bem. Agora, pessoal, vamos entender a situação depois que aconteceu tudo, né? Porque aí a gente vai estar trabalhando com essa observaçãozinha aqui, que é uma informação muito importante. Ó, depois que aconteceu a morte dos peixes, como é que está a situação? Eu ainda tenho peixes vermelhos, eu ainda tenho peixes amarelos aqui na minha lagoa, no lugar onde eu estou, certo? Eu ainda tenho, obviamente ainda tenho. Mas, o que eu tenho de situação? Não tenho mais a mesma quantidade total de peixes, certo? Porque alguns amarelos morreram, certo? Então, antes e depois, a quantidade de vermelhos não muda. Se eu tenho 10 vermelhos antes, lembrando, para x igual a 100, eu tenho 10 vermelhos antes, eu vou continuar tendo 10 vermelhos. Por quê? Porque não mudou nada, né? Então, aqui eu tenho 10 vermelhos. Tudo bem, sem problema. E aqui embaixo, de amarelos, eu tenho o quê? Basicamente, eu tenho 90, que eu tinha antes, menos os que morreram, que todos os que morreram eram amarelos. Pegando isso aqui, a gente chega aqui, o total de peixes que eu tenho depois é o quê? É somar vermelho com amarelo depois. Logicamente, vai ser o que eu tinha antes, que eram 100 peixes, menos o que morreu. Obviamente, né, é o meu total de peixes depois. E o que ele falou pra gente, galerinha? Ele falou que depois que aconteceu a morte, 75% dos peixes eram amarelos. Olha, essa informação quer dizer o quê? Que depois que aconteceu a morte,
eu tenho que a quantidade de amarelos, que é 90 menos y, isso equivale a 75%. O que é 75%? É 75 sobre 100 do total, que é o quê? 100 menos y. Tudo bem? O que eu vou fazer? Vou passar esse 100 multiplicando para cá, fazer meio pelos extremos, né, bonitinho, e a gente vai começar a operar a partir daí. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, passando para lá multiplicando, fica 100, que multiplica 90 menos y, igual a 75, que multiplica 100 menos y, certo? Faz o chuveirinho aqui. Vamos fazer aqui o chuveirinho. Vamos fazer o chuveirinho e ver o que acontece, galerinha. Ó, isso aqui vai ser igual ao quê? Fazendo o chuveirinho, isso aqui vai dar 9.000, chuveirinho aqui, menos 100y, igual, vou botar um igual aqui embaixo, ao quê? 7.500 menos 75y. Fiz o chuveirinho no outro lado também, beleza? Mas eu quero o quê? Numa equação do primeiro grau, o meu objetivo é o quê? Isolar a minha incógnita, isolar a minha pergunta, certo? Como a gente viu no Relembrando. Logo, eu vou fazer o quê? Eu vou passar o meu 100 para o outro lado, somando, 100y, porque ele está subtraindo aqui, e eu vou passar o meu 7.500, que está somando, subtraindo. Eu quero deixar todo mundo que tem y de um lado, todo mundo que não tem y do outro. Minha única intenção é essa. Logo, como é que fica essa brincadeira? Fica 9.000 menos 7.500 igual a 100, porque eu troquei o sinal quando eu passei para o outro lado, menos 75y. Tudo bem? Belezinha, né? Então, vamos continuar fazendo continha. Isso aqui dá 1.500, certo? Até aí tudo bem. Isso vai ser igual a isso aqui dá 25y, certo? Beleza. Então vai dar quanto essa brincadeira? Vamos lá. Vamos passar agora o y, o 25 para o outro lado, dividindo, certo? Vai ficar como? Y igual a 1.500 dividido por 25. Tudo bem? Sem muito problema, né? O que eu vou fazer aqui? É só fazer a continha, né? Quando você divide essa brincadeira aqui, isso vai dar 60. Achamos quem? O meu y. Ah, mas é a resposta da questão. Não. A resposta da questão vem agora. Que é quanto? Isso sobre 90. Então, com essa resposta aqui, a gente vai para fechar a questão, que é o quê? O percentual que eu quero, ele é quantidade de peixes que morreu amarelo, dividido por o total de amarelos. Que isso vai dar, basicamente, 2/3. Se você fizer as continhas, você vai chegar que isso aqui é aproximadamente 67%. Belezinha, pessoal? Show de bola? Então, a gente construiu a lógica, percebeu a nuance aqui de diferença de qual o percentual de amarelos mortos, que não é esse cara, mas sim o quanto ele representa do que tinha de amarelos antes. Aí a gente fez as continhas partindo da hipótese que x é igual a 100, por quê? Só porque eu queria desaparecer com as frações que iam surgir, só por uma questão de praticidade mesmo, e continuar trabalhando com os valores que eu queria, então estava bonito, ia dar certo. E a gente foi operando e descobriu o percentual que 67% dos caras morreram, né? É um absurdo aí a quantidade de peixes que morreram nessa doença, né? Mas é mais ou menos isso que a gente tinha para hoje. Beleza, pessoal? Então, galerinha, a questão de hoje ela foi bem interessante, né? Trabalhou bastante interpretação, uma interpretação um pouco danada, assim, com muitas frações, divisões, etc. Envolvendo basicamente um conteúdo que todo mundo já cansou de ver, que é a equação do primeiro grau. Para mostrar para vocês que basta eu mudar como é que a carinha que ela aparece a questão, a interpretação da questão, que a questão pode ficar muito mais complexa e exigir bastante mais trabalho da gente. Beleza? A gente espera que tenha agregado muito valor essa aula para vocês. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal.